dia! Faça do seu dia um dia excelente, porque dentro de você tem um espírito excelente que Deus colocou aí para te conduzir, para te dar sabedoria para você fazer as melhores escolhas. Já parou para pensar como o nosso dia é resultado das nossas escolhas? A gente que escolhe se ofender, a gente que escolhe ficar chateado, a gente que escolhe parar de fazer, né? De desistir, a gente escolhe desistir. A gente escolhe continuar. A gente que escolhe. Deus nos deu essa oportunidade, né? O livre-arbítrio para a gente fazer as escolhas. E o Espírito Santo nos direciona, nos guia, nos dá a força para a gente fazer as melhores escolhas, de acordo com a sabedoria de Deus, de acordo com aquilo que Deus coloca no teu coração, para que a gente avance. Essa é a vontade do Senhor. E cresça, né? Na graça e no conhecimento dEle, passando por essa vida, usufruindo da abundância que Deus conquistou por nós, que Jesus conquistou por nós naquela cruz, né? A missão dele foi essa, como ele falou: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, que a gente possa usufruir dessa vida abundante que Deus tem para nós todos os dias. Amém? Vamos continuar a leitura do Romanos, capítulo 15, nós paramos, e diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O capítulo anterior, Paulo falou inteiramente disso, né? Do nosso amor para com o próximo, de tratar o próximo como nós queremos ser tratados, de suportar aqueles que ainda não têm fé para viver a liberdade que nós temos em Jesus. No versículo 2, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Né? Todo o pecado, da humanidade recaiu sobre Jesus, e ele passou, suportou tudo aquilo, porque ele amou a nós, né? Ele se entregou por nós por amor. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, tudo aquilo que a palavra de Deus diz, é o que Paulo está dizendo, tudo aquilo que foi escrito foi para nos edificar, para nos dar esperança, para a gente saber que o mesmo Deus que abriu o mar e deixou o povo passar em seco, libertando ele da opressão dos inimigos, é o mesmo Deus que atua hoje na minha e na sua vida. A gente precisa crer que o nosso Deus é um Deus grande, um Deus poderoso. A diferença lá do Antigo Testamento, onde Deus se manifestava, né, com grandeza, com poder, com maravilhas na vida do povo, e para os dias de hoje é a presença do Espírito Santo. Jesus conquistou de novo a nossa comunhão com Deus. Então hoje, por meio do Espírito Santo, nós podemos operar esses milagres e essas maravilhas que Deus operava para com a humanidade lá atrás, né? Então toda essa autoridade que Deus fazia sinais, maravilhas no meio do povo, libertando o povo, tirando do Egito, tudo isso ele deu para nós hoje por meio do Espírito Santo. Jesus falou: em mim vocês podem fazer todas as coisas. A autoridade que Jesus nos deu é a mesma que estava sobre a vida dele aqui na terra. Ele falou: vocês podem fazer obras ainda maiores do que essa. Então é uma grandeza que a gente não sabe operar ainda, né? Quando Paulo falou ali que todas as coisas Deus opera abundantemente além, né, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então esse poder ele está operando através de mim, através de você. A palavra que deu criação para o mundo todo, como está lá no comecinho de Gênesis, né? Que diz ali que a terra era sem forma e vazia. E através da palavra tudo foi construído. Jesus é o verbo, né? A palavra verbalizada que trouxe ação a todo aquele poder de Deus, a mente criadora de Deus, por meio do Espírito Santo. E essa mesma palavra, esse mesmo poder do Espírito Santo pode operar através das nossas vidas naquilo segundo a vontade do Senhor. Então, quando Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus.
Então tudo aquilo que a gente pedir a Deus em conformidade com a vontade dele para nós, o Espírito Santo opera, né? Porque é desejo do coração de Deus que se cumpra todo o propósito para o qual ele me criou, para o qual ele criou você, né? Então tudo está nas nossas mãos. Deus não vai mais abrir o mar como ele fez lá atrás. Ele vai te dar, ele já te deu a autoridade para você declarar isso na tua vida. Continuando lá então no 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, dele um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa autoridade de Deus, quando operada na unidade da igreja, né, quando todos clamam por uma única voz, quando todos buscam o mesmo objetivo, o poder de Deus se manifesta ainda mais, né? Quando o povo foi, Deus levantou Moisés para libertar o povo, né? Mas as coisas não aconteceram automaticamente. Se você for ler lá no comecinho da história, quando eles clamaram ao Senhor, é que Deus começou a se manifestar e mandou aquelas pragas para o Egito para libertar o povo dali. Então, mesmo que ali já estava preparado, já estava tudo preparado, já era propósito do Senhor, mas Deus só operou o milagre na vida deles a hora que o povo clamou. Então, a oração nossa é a legalidade que a gente dá para Deus operar no nosso mundo natural. Deus é Espírito. Eles não interferem no nosso mundo natural sem o consentimento do homem. Se você for ver lá no Gênesis, tudo aquilo que Deus fez na terra, ele fez com a autorização do homem. Deus falou para Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, né? E Abraão ainda ficou ali negociando com Deus, tá? E se tiver um justo, se tiver dois justos. E Deus tirou aquele que era o único justo que tinha no meio daquele povo, que era o sobrinho de Abraão, Ló, né? Tirou ele de lá e fez o que ele tinha que fazer ali para operar o juízo dele sobre aquela impiedade toda que estava operando ali. Então, tudo que você for ver, tudo aquilo que Deus fez, ele falou para o homem primeiro. Ele comunicou ao homem, né? E é assim até os dias de hoje. Deus não faz nada na nossa vida sem a nossa permissão. E as nossas orações é esse direito legal que a gente dá a Deus para ele fazer milagre nas nossas vidas, né? Para ele operar aquilo que sobre o nosso consentimento. Deus, ele espera que você busque a ele. Por isso que a gente olha, né? Ah, por que tem tanta gente passando fome? Por que tem... Deus não vai interferir sem a intercessão do homem, sem a vontade do homem. Por isso que a palavra diz para a gente orar uns pelos outros, porque aquele que está debilitado, sem força, para buscar a Deus, para trazer à realidade aquilo que ele não está vendo, Deus levanta outras pessoas para ajudar, para fazer isso. Então que a gente se disponha nas mãos do Senhor todos os dias, né, para que a vontade dele seja feita na terra como é no céu. Se não dependesse da nossa vontade, Jesus não tinha pedido para a gente orar dessa forma, né? Pedindo para que a vontade de Deus seja feita. Que se fosse automático, a gente viveria num paraíso, né? Mas não é. Ele precisa que a gente consinta isso, que a gente queira que ele faça parte das nossas vidas. No 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhe digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, ao fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Então ele falando aqui para os judeus, né, falando que a misericórdia de Deus alcançou a todos, aqueles que eram da circuncisão, que tinham aquela aliança firmada com Deus, e também aqueles que não conheciam ainda o Senhor, que eram os povos pagãos que viviam ali na circunvizinhança ali de Jerusalém, né? E também diz: cantem de alegria, ó gentios, como o povo dele. E mais, louve ao Senhor todos vocês, gentios, cantes louvores a eles todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios.
esses colocarão nele a sua esperança. Então ele citando aqui as escrituras que Paulo está falando aos judeus, né, lá da igreja de Roma, que Deus veio não só para eles, não só para aqueles que tinham uma aliança com ele, mas para todos aqueles que também não conheciam o Senhor. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, falando para esse povo, amar aqueles que não eram povo de Deus, né? Amem aos vossos irmãos, não só aqueles que acreditam da mesma forma como você acredita, trazendo essa palavra para o nosso dia de hoje. Não é para a gente amar só aqueles que compactuam dos mesmos pensamentos que nós, mas amar a todos aqueles por quem Cristo morreu, né? Vamos continuar ali no 13, que o Deus... isso aqui eu já li. No 14, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-vos uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça de Deus que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então, todas essas instruções que ele estava dando para esse povo, era para que eles aceitassem aqueles que são fracos na fé, aqueles que ainda não conheciam a Deus como o povo de judeu conhecia desde a origem, eles já sabiam a grandeza desse Deus, mas agir de misericórdia para aqueles que estavam conhecendo Ele a partir dali. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus a serviço de meu Deus. Não me atrevo a falar de nada, excesso daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios à obediência de Deus, pelo poder de sinais e maravilhas por meio do poder do Espírito Santo. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão aqueles que não o haviam escutado. E por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês, né? Então, lá no Atos dos Apóstolos fala muito sobre essas viagens de Paulo e o quanto que ele gostaria de ter ido antes para Roma, mas Deus não permitiu, porque a missão dele não era aquela. Ele não veio para anunciar o Evangelho para quem já conhecia o Senhor, mas para os gentios, para aqueles povos que não conheciam ainda ao Deus verdadeiro. No 25, mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que se precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo. Quando for à Espanha, espero visitá-los de passagem e dar-lhes oportunidade de ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês, né? Ele pedindo o favor da igreja também para a obra que ele fazia, né? Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participarem das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais, né? Paulo falando da importância, né, de você demonstrar sua fé não só por palavras, mas também por obras, ofertando na vida daqueles que nem sempre a gente tem a oportunidade de ir, de levar o Evangelho, mas fazer isso por meio daqueles que já estão dispostos a isso, abençoando a vida deles e ajudando eles nas suas necessidades. No 29, assim, depois de completar essa tarefa, de ter a certeza de que eles receberam esses frutos, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando visitares, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus,
eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério e o Deus da paz será com vocês. Amém. Então, deixamos para amanhã agora o capítulo 16, o último capítulo desse livro lindo de Romanos, né? A instrução que Paulo dá para a igreja, que é tão contemporânea para todos nós. A gente precisa aprender a crescer nesse amor de Deus, no amor para com o próximo, como Jesus falou, né? Que toda a lei se resume nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Como a ti mesmo. Nem mais do que a ti mesmo, a ponto de você se subjugar diante de pessoas. E nem menos do que a ti mesmo, de forma a você se soberbecer diante dos outros, né? Como a ti mesmo. É assim que Jesus ensinou. Beijo grande para você. Até amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de novo, às 7h16.